Galera do YouTube, vamos ver isso aqui, ó. O iceberg de desastres que aconteceram em pizzaria. Eita! Eita! Será que vamos assistir isso aqui mesmo ou não? Tomara que eu não me arrependa. Vamos ver. Por ser um alimento rápido de consumir. E o mais óbvio, final de semana as pessoas querem descansar, então nada melhor que chegar a uma comida pronta em sua casa. Em certos casos pode acabar ocorrendo alguns atrasos na entrega, mas pode acontecer pela sobrecarga de pedidos ou algo assim. Mas você pode ter certeza que tem coisas muito mais graves que aconteceram em algumas pizzarias espalhadas por todo o mundo. Então hoje vamos comentar sobre os desastres que aconteceram em pizzarias. Eu espero que gostem e bora lá. Eu só espero que não venha merda nisso. Por favor, não estrague o nosso fim de Em semana. 2014, um canal de televisão chinês, por conta de um ato inesperado, descobriu que 3 grandes redes de fast food na China vendiam carne podre aos seus clientes, ou que grande parte dos lanches... Para. Já começou o desastre. Porra, nem começou, já começou. Puta que pariu. Mas vamos ver. Vamos ver. era utilizado dessas carnes. Mesmo com a validade totalmente expirada, a sua forma de descoberta foi porque simplesmente nesse canal chinês eles queriam fazer uma entrevista É na China, hein? É na China. com os funcionários para saber como era trabalhar nessas redes. E quando chegaram lá para entrevistar, sentiram um fedor terrível e logo conseguiram identificar que estava vindo das carnes do ambiente. Eles até chegaram a fazer a entrevista, porém depois disso foram denunciados. Os agentes da saúde foram até o local e comprovaram a veracidade. Após o ocorrido, as redes foram fechadas, e até hoje não se sabe o quanto tempo eles já estavam fazendo isso, porque ninguém tinha reclamado sobre o gosto ou algo assim, por incrível que pareça. Eles devem ter botado pouco bagulho pra tirar o gosto de podre. Caraca, hein? Mas é na China. Esse tipo de situação é bem comum, infelizmente. Às vezes, por motivo de desatenção e por estar em um ambiente totalmente aberto, pode surgir uma pequena mosca ou um inseto e se infiltrar na pizza. Só que também abre bastante aspas sobre esses ocorridos, porque se acontece com frequência, é sinal de que o ambiente não é muito higiênico. E se tem moscas, a possibilidade disso ser verdade é muito grande. E para o cliente, sem dúvidas é uma situação muito frustrante, porque você vai lá, paga caro uma pizza para vir com uma mosca ou algum bicho. Bem complicado, né? Mas o mais esquisito em relação a insetos ou bichos é que há alguns países que na realidade apoiam essa ideia, porque existem pizzarias que vendem pizzas com escorpião de recheio. Pois é, pizza de escorpião. Mas se tem o sabor, é porque tem quem goste, né? Uma pizzaria nos Estados Unidos teve uma situação muito desagradável que aconteceu. Quando de forma totalmente inesperada, um lavador de pratos, que era um dos funcionários da pizzaria, resolveu urinar nos pratos que estavam no suporte e colocar louça Esse tava indignado com a vida. Agora eu vou meter pra fuder essa porra. lavada, que eu não sei como é o nome daquele negócio, né? E obviamente que o ambiente tinha câmeras. Sua identidade até hoje não foi revelada publicamente, mas a única coisa que aconteceu com ele é o que seria bem óbvio. Ele foi demitido por justa causa. E provavelmente vai ficar com a carteira suja pro resto da vida, né? E por mais estúpido que pareça ser, há muitos casos parecidos que acontecem frequentemente. O provável motivo que eu levo a pensar é por conta da insatisfação de trabalhar com a sua função. Mas mesmo assim, né? Ninguém tem culpa. E precisa comer em um prato urinado por conta disso. Caralho, velho. Uma família normal, como todas as outras que pedem pizzas no fim de semana, resolveu pedir uma pizza em uma pizzaria bem famosa no México, mas ficaram completamente surpresos com a decoração, ou a forma que sua pizza veio, porque eles tinham comprado uma pizza de calabresa, e quando abriram a caixa, se depararam com calabresas formando um símbolo nazi. Obviamente que as pessoas ligaram para a pizzaria reclamando. Quando o proprietário falou com a família, ele contou que tudo isso não se passou de uma piada interna entre os funcionários durante o expediente, e que não deveria ter saído da cozinha essa pizza. Mas mesmo assim, é algo totalmente inesperado de acontecer, e a única coisa que eu me questiono é que tipo de piada esses funcionários estavam fazendo para chegar nesse contexto. Caralho, olha as Se você não gosta de sabores doces em pizzas, ou até mesmo de abacaxi, essa pizza não foi feita para você. Porque na Tailândia, uma pizza nomeada como Pizza do Inferno é pertencente a uma franquia muito famosa que vende... Nossa, deve ser uma maravilha essa pizza, hein? Nossa, deve ser a coisa mais gostosa do mundo. Pizza do Inferno. Puta que pariu. Pizzas em todo mundo, a Pizza Hut. E nessa pizza, a sua composição é só um pouquinho esquisita, porque nela encontramos Oreo, uma espécie de doce de leite, anéis de lula e frango frito. E obviamente, apesar de inusitado, não dá pra negar que é completamente esquisito. Então, por muitas pessoas, essa pizza é considerada como a pizza mais horrível já feita. Mas pros F1 aí de plantão, deve ser perfeito quando bate aquela larica, né?
Em Valência, na Espanha, uma pizzaria acabou se Eita descuidando com um dos porra. cilindros de gás que ficavam próximos à cozinha e o salão onde as pessoas comiam, porque ficou aberto por um grande período de tempo, e como já esperado, por conta disso, o cilindro explodiu e acabou derrubando uma das paredes do ambiente. Perto dessas paredes tinha uma família que estava comendo. Imediatamente a parede caiu em cima de uma menina de 4 anos que acabou não resistindo. merda, Por sorte, velho. o resto da sua família apenas sofreu algumas lesões, porque a parede não caiu diretamente em cima deles. Foi algo realmente imprevisto, porque ninguém esperava que fosse acontecer, obviamente. Mas foi um grande problema para o responsável da pizzaria, que teve que arcar com todos os custos e ainda por cima pagar uma indenização para a família. Chamada 2. Porra, já começou Em bom, hein? 2018, John Shatner, fundador da franquia do Papa John, foi afastado da sua própria pizzaria devido a uma polêmica que o mesmo se meteu. Tudo isso se dava ao fato de algumas palavras raciais que eram usadas por ele durante as ligações que ele recebia para pedidos de pizza. Por conta da sua polêmica toda, ele teve que se retirar da sua própria pizzaria, tirando sua foto do logo da caixa e tudo que envolvia o seu nome, o que é algo Nossa, esse é bom. Esse é bom, hein? Foi. O próprio dono foi despedido. Caralho. muito curioso, o ponto que chegou, né, do seu próprio criador ter que desaparecer da sua própria marca que criou. Caralho. No ano de 2019, uma pizzaria do Domino's, nos Estados Unidos, relatou que recebeu uma ligação de um número desconhecido, com uma pessoa falando de forma desesperada que em um local próximo da região onde a pizzaria se encontrava, houve um sequestro e que haviam vários reféns nesse local, e por conta dessa ligação, vários policiais do FBI foram até o local, no qual se depararam com um apartamento bem simples, então evacuaram todos os moradores do prédio em busca do suposto sequestro, mas no final o resultado foi que ninguém encontrou nada. Depois disso, todos os moradores retornaram às suas casas e tudo não se passou de um trote. E até hoje não se sabe quem foi o responsável pela suposta chamada. Não foi por sua bizarrice ou nem tampouco por acidentes, já que ocorreram inúmeros incidentes nesse restaurante que tinham esse tipo de show. Mas os animatrônicos foram retirados de vários restaurantes porque estava dando muito certo. Pois é, e se estava dando certo, o questionamento que pode ficar na sua cabeça é o porquê da grande maioria ter que retirar. E a causa foi judicial em relação aos responsáveis por apresentar esse tipo de show, porque em 1992 a Chuck E. Cheese tomou posse desse tipo de apresentação, e foi basicamente a pioneira nesse estilo, perdendo só por uma que eu já vou citar em outro tópico. Mas vários rumores já surgiram do qual o Chuck E. Cheese quer parar com suas apresentações e, em vez de utilizar animatrônicos, usar pessoas fantasiadas. O motivo disso é desconhecido, mas a minha teoria é porque com a chegada dos jogos de terror inspirado nesses bonecos, o conceito de utilizar animatrônicos ficou muito mal visto por grande parte das pessoas, principalmente de crianças que já tiveram contato com um jogo desse tipo. Mas enfim, é apenas uma suposição. Interessante. Um restaurante na Argentina teve um incidente bem desconhecido, mas bem bizarro, porque apesar de ser um restaurante, havia um local onde se vendia Cara, até agora nós não viu o Brasil, hein? Até agora, ó, nós estamos no top da linha, hein? Ah, tá lasqueiro. pizzas separadas, como se fosse uma rede mista de comida e pizzas. E muitas pessoas compravam alimentos no local sem imaginar que ali no mesmo solo que pisavam havia um corpo enterrado. Calma lá, que não era no chão da pizzaria, mas sim em um jardim que tinha ao lado da pizzaria. E tudo isso aconteceu por conta de uma briga do dono com um dos seus funcionários, porque o mesmo estava reclamando do seu baixo salário, e o desentendimento foi tanto que o dono resolveu dar um fim na sua vida. E Porra! Oxi! Oxi, tu é doido, maluco. O bagulho o bagulho foi pegado ali, hein? Porra, um desentendimento. Não, simples. Foi só um bate-boca. Fudeu. enterrar o corpo ali mesmo. Foram poucas Meu semanas Deus. até a polícia local ter uma denúncia em relação ao desaparecimento, o que se deu início às investigações. Então, ao investigar o dono da pizzaria e o local onde ele trabalhava, encontraram alguns vestígios. Dentre ele, a terra fresca, e quando cavaram, a surpresa estava lá, debaixo da terra. Caralho, que isso? Essa foi uma das notícias falsas que simplesmente saíram do controle. Embora não tenha acontecido em alguma pizzaria em específico, em 2020 começou a surgir alguns rumores na internet de que 5 crianças e alguns funcionários que trabalhavam na Chuck E. Cheese morreram por motivos suspeitos e misteriosos. E a única intenção de espalhar essas notícias era para criar polêmicas em cima do nome da pizzaria. Porque, como eu mesmo disse anteriormente, Chuck E. Cheese ficou conhecido principalmente por algumas lendas e bizarrices no passado, inspirando assim os jogos. E com a chegada dos jogos, as pessoas queriam novamente criar polêmicas acima do restaurante para comprovar que ele era amaldiçoado, assim como no jogo.
O curioso é que saiu algumas matérias de jornais, o que deixou a veracidade do ocorrido maior ainda. Mas tudo não se passava de uma fake news, porque nunca se teve nenhum nome dos desaparecidos, ou nem sequer saiu de uns jornais de televisão reportando desaparecimentos ou algo assim. Esse caso aqui é da nossa terra. Tudo aconteceu em uma pizzaria. Porra, fui falar do Brasil. Por que eu fui abrir a boca em falar do Brasil? Fudeu. Com um jovem comprando uma pizza para comer. E de repente uma dupla de criminosos aparece no local abordando os funcionários. E o próprio jovem. Então, obviamente, os bandidos vão direto pro caixa pegar o dinheiro e de quebra já pegam o celular do cara que estava comprando a pizza. Mas o que eles não esperavam é que enquanto eles estavam distraídos pegando o dinheiro, o mesmo cara que foi comprar uma pizza tranquilamente para jantar estava armado e atirou em um dos ladrões que caiu no chão imediatamente. Mas o outro parceiro de roubo consegue sair correndo com o dinheiro e foge do local. Depois de alguns minutos do ocorrido, esse homem que levou o tiro não aguentou e acabou falecendo. Notícias boas, talvez? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa atitude. Em um Chuck E. Cheese dos Estados Unidos, aconteceu algo muito esquisito, o que resultou na prisão de um homem que estava portando uma faca. Obviamente isso soou como alguém suspeito e perigoso dentro do restaurante, e descobriram que ele estava com uma faca por conta das câmeras do estabelecimento, que conseguiram identificar a faca em alguns momentos que o homem rapidamente tirou da sua cintura. O homem disse que não tinha intenção nenhuma, mas seus motivos de estar carregando uma faca, principalmente uma pizzaria feita para crianças, é realmente um mistério, né? Tá, e o que ele falou daí? O que ele disse? Suspeito. No ano de 1984, quando o Chuck E. Cheese ainda não dominava as redes com animatrônicos, tinha uma outra pizzaria que era responsável por essas apresentações. Seu nome era Showbiz, e em uma dessas pizzarias foi noticiado de que um dos funcionários do local teria inalado tricloroetano, uma substância com odor adocicado porém tóxico, que pode provocar até mesmo a morte. Tudo isso aconteceu em uma noite em que o mesmo estava organizando o show que ia acontecer dos animatrônicos naquela mesma noite. No local, tinha uma sala própria para esse tipo de organização, ou melhor, manutenção dos animatrônicos. E como a grande maioria dos animatrônicos são compostos por engrenagens, há vários produtos feitos com esse objetivo nessa sala, como produtos de limpeza, lubrificantes e solventes, o que era o caso desse produto que continha tricloroetano, que é um solvente. O caso aqui está pela burrice mesmo, porque por algum motivo ele resolveu inalar o produto para ver se dava alguma pira. Meu Deus, não me acredito nisso. Porra, foi fazer uma experiência, acabou se fudendo. Que é isso? Vai cheirar um perfume, filha da mãe. Tanto que ele cheirou, em pouco tempo ele ficou inconsciente. E quando a polícia chegou, já encontraram ele morto. Caraca, velho. Isaac Hudson, de 29 anos, pediu uma pizza por telefone na franquia Pizza Hut. Depois que a pizza foi entregue em sua casa, o homem começou a reclamar, porque sua pizza estava muito pequena e pelo preço que ele havia pagado, isso foi injusto. Por conta disso, ele resolveu ir com seus filhos até o restaurante. Quando chegaram lá, encontraram 4 funcionários que estavam desocupados. E por conta da sua fúria, ele vai diretamente até eles com sangue nos olhos. Depois de uma grande discussão entre eles, um dos funcionários pegou um cortador de pizza e fincou no homem. E tudo isso foi relatado pelos seus filhos que testemunharam tudo. Caralho, os bichos tão loucos, rapaz. Oxe, os bichos é maluco, hein? Caraca. Pegou o cortador e sentou na munheca dele. Pô, por que essa violência, meu? Quando esse caso foi parar na polícia, o funcionário disse que o homem estava muito nervoso e com certeza ia fazer algo muito grave se ele não tivesse feito nada. Então considerou seu ato como um ato de defesa. No fim de tudo isso, a Pizza Hut resolveu demitir o funcionário e indenizar o cliente pela ocorrência. Pronto. Pizzas Buitoni é mais uma das inúmeras marcas que contém no mercado de pizzas congeladas para vender. Até então, vendia bem. Não tinha um gosto surpreendente assim como qualquer pizza congelada, mas dava para quebrar um galho. E por conta de um descuido da higiene sanitária, a mesma foi responsável pela morte de 2 pessoas. E muitas pessoas foram infectadas com uma bactéria nomeada como E. coli, uma bactéria que é responsável por afetar gravemente os rins. Com toda essa repercussão, a empresa teve que se pronunciar. A mesma falou que desconhece a aparência dessas bactérias em seus produtos. Por conta disso, o produto foi descontinuado por um longo período de tempo. E ainda estão sendo feitas algumas pesquisas para saber o que de fato aconteceu com essas pizzas. Na cidade do México, aconteceu um grave acidente que foi causado por uma senhora de idade que estava em seu carro. A mesma estava estacionando para ir até o estabelecimento e acidentalmente pisou no acelerador, fazendo com que o carro fosse parar direto na pizzaria, principalmente na parte onde ficava localizado o caixa do local.
Apesar da colisão ocorrer próximo ao caixa, nenhum funcionário ficou ferido. Porém, os clientes que estavam comendo no local não tiveram a mesma sorte, que teve alguns registros de fatalidades, a qual não se foi divulgado o nome das vítimas ou algo assim, a pedido dos familiares e também pela própria decisão do estabelecimento. Por mais de 9 anos, um homem nascido na Bélgica foi de certa forma incomodado de forma bem inusitada, porque inúmeras pizzas chegavam até sua casa todos os dias. Com isso, o homem já estava totalmente cansado com as Do nada, 9 anos seguidos chegando pizza. Eu ia gostar, velho. Claro que eu ia suspeitar também, né? Vai saber se não tem um veneninho aqui. enormes quantidades de pizzas chegando em sua casa, e resolveu se mudar, inclusive mudando até mesmo seu país. Mas nada disso funcionou. Então chegou ao ponto de ele ir reclamar com as autoridades locais sobre o tormento diário que estava passando. Então a medida a ser tomada foi fazer um interrogatório com todos os entregadores de pizzas que estavam indo até a residência desse senhor. E a curiosidade está nessa parte, já que grande parte deles alegaram que era um número desconhecido que ligava para as pizzarias, todos os dias pedindo o mesmo sabor de pizza e o mesmo local de entrega. Depois que o caso ficou conhecido por toda a Bélgica, a pessoa que fazia isso parou. Nunca se soube quem foi o responsável, por qual motivo ele Bateu a louca no cara, se eu vou pagar pizza pra aquele senhor lá durante 9 anos, tá entendendo? E não tem arrego, só vai mandando a pizza lá pra casa. Pô, acho que bate um teacher na pessoa, não pode. fazia isso, mas é bem bizarro, né? Agora eu pergunto, será que ele comia pizza ou jogava bola? Chamada 4. Em 2012, houve um incidente muito estranho no Chuck E. Cheese dos Estados Unidos, depois que os pais relataram a sua filha como desaparecida, e tudo isso durante uma mini excursão de crianças, onde um adulto fica responsável por várias crianças ao mesmo tempo, mas não significa que são filhos dessas respectivas pessoas. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Então essas crianças foram até um restaurante para comer com seus amigos e se divertir por um certo tempo. Quando deu o horário, os responsáveis levaram as crianças para suas casas. Porém, ficou faltando uma menina que era uma dessas famílias. Caralho. Contudo, e por conta das políticas de desaparecimento, que geralmente é 24 horas, foi necessário aguardar o dia seguinte para iniciar a busca, porque o estabelecimento já tinha fechado também. Porém, o mais esquisito aqui é que no dia seguinte, quando foram lá ver, a criança ficou esquecida lá no restaurante. Eu não consegui achar muitas informações se alguém ficou cuidando dela ou algo assim durante esse tempo, mas só consegui... A menina ficou presa dentro da pizzaria, porra. Que é isso? imaginar no desespero, né? De ficar preso em um restaurante cheio de animatronics no meio da madrugada. Nossa senhora. Em Valência, na Espanha, uma mulher tinha desaparecido. Depois de algumas buscas, encontraram o corpo dela em uma área de condomínios que continham vários apartamentos, igual a um condomínio comum que já conhecemos. O corpo já estava em decomposição, indicando que ela já estava ali por vários dias. Depois do caso ficar popular pelos vizinhos do condomínio, quando viram que era a mulher, reconheceram ela por ser uma garçonete de uma pizzaria próxima da região, que estava saindo com um homem de 43 anos que era o pizzaiolo do local. Os vizinhos costumavam ir nessa pizzaria e sempre avistavam essa mulher. Ela sempre parecia bem cabisbaixa, e a notícia boa é que conseguiram pegar o seu assassino. E depois disso a pizzaria teve que fechar as portas por causa do incidente. Como vocês podem ver, né, Chuck E. Cheese não é um lugar muito convidativo, que tem vários casos nele. Mas esse em específico ocorreu depois de um tiroteio que aconteceu em Washington, onde um homem ficou gravemente ferido e conseguiu caminhar por um certo período de tempo, meio que se arrastando, mas conseguiu. O local que ele conseguiu chegar foi um Chuck E. Puta que pariu, essa bonecada louca aí. Porra, eu nem ia gostar de um lugar desse não, velho. Cheese. E a cena provavelmente não foi muito boa não, já que inúmeras pessoas estavam comendo no momento que tudo aconteceu, e avistaram um homem ensanguentado na porta. E o pior é que eles nem podiam sair do local porque o tiroteio estava acontecendo ainda. Então todos se encontravam totalmente aterrorizados, ao ponto de tampar os olhos e ouvidos das crianças para não ouvir o som de tiro. Demorou um bom tempo para tudo acabar, mas quando isso aconteceu, a polícia foi até o estabelecimento avisar que tudo tinha se acalmado. O tiroteio se deu por conta de um meliante que estava fugindo da polícia naquele local. Chamada 5. Porra, é uma pior que a outra, hein? O incidente em Pozeto é sem dúvida uma das tragédias mais horríveis ocorrida em Bogotá, na Colômbia. Tudo isso foi causado por um homem nomeado como Campo Elias Delgado, que era um ex-militar que sobreviveu à Guerra do Vietnã. Então, devido a alguns distúrbios mentais que ele estava passando, no dia 14 de dezembro de 1986, um dos maiores incidentes aconteceria.
porque nesse dia Elias matou sua própria mãe e um garoto de 15 anos que estava próximo de Puta que pariu, velho. Que é isso? Aí é pra foder, né? sua casa. Após isso, como ele morava em um apartamento, ele pressionou o botão de incêndio para avisar as pessoas de que o local estava pegando fogo e que as pessoas precisavam sair de suas residências. Então, assim que todas as pessoas saíram para fora, Elias disparou em várias pessoas, que deixaram mais vítimas de fatalidades no local. Nossa. Após isso, ele foi até um restaurante, o próprio Pozzetto, e o mesmo se sentou tranquilamente e pediu um prato de comida. Depois de terminar sua refeição, ele se levantou, sacou sua arma e novamente começou a atirar nas pessoas, fazendo no total 29 vítimas. Muitas sobreviveram porque se esconderam debaixo da mesa durante o massacre, e durante esse ato aproveitaram até mesmo para chamar a polícia, né? E quando a polícia chegou, ele acabou perdendo no confronto e morreu ali mesmo no local. O restaurante ainda existe mesmo depois de praticamente 35 anos do ocorrido, mas muitas pessoas ainda lembram desse acontecimento traumático. Em dezembro de 1993, em Aurora, no Texas, um homem conhecido como Nathan decidiu se vingar logo após que despediram ele do local onde ele trabalhava. E adivinha qual era o local? Pois é, Chuck E. Cheese. Pizzaria. Nathan tinha já um grande número de antecedentes. Caraca, essa Chuck E. Cheese aí, puta merda, velho. Porra, o vídeo se deduziu basicamente essa pizzaria? Não, mas eu não colocava o pé nem que me pagava num bagulho desse. Tu é louco? Criminais. Suas características ou personalidades já eram consideradas como a de um psicopata e esquizofrênico. Mas mesmo assim, ele até certo momento não tinha apresentado nenhuma alteração em seu dia a dia, vivendo como um ser humano comum. Mas essa vingança de sua demissão despertou seu lado mais sombrio. Nathan entrou no local, pediu uma pizza e comprou umas fichas para jogar nas máquinas de arcade do estabelecimento, para aguardar todos os clientes irem embora. Depois que todos se foram e o local estava quase fechando, ele foi no banheiro e sacou sua arma e começou um massacre ali no local. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida. Essa pessoa que apenas ficou ferida conseguiu sair do estabelecimento e pedir ajuda. Conseguiu até mesmo entrar em contato com a polícia. Quando a mesma chegou no local, encontrou Nathan sentado em uma das cadeiras e nem sequer resistiu a ser preso, resultando o caso dele em uma pena de morte. Embora, até os dias de hoje, isso não aconteceu e ele segue vivo. E provavelmente esse é um dos casos mais bizarros que aconteceu em um Chuck E. Cheese. Caraca. Caraca, velho, que bagulho louco, hein? Essa Chuck E. Cheese aí tá virada uma merda, hein? Caralho, velho. É uma cagada atrás da outra. Porra, o que é isso? Nossa, ô, vídeo top, hein? Obrigado. Obrigado por deixar eu reagir, hein? Galera, se quiser mais vídeo como esse, deixa aqui o teu comentário. Vamos